Graça e paz, queridos! Você está no seu nosso Ponte Teológico. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, aperte o sininho das notificações. Eu sou o pastor Anderson, para você que não me conhece. Sou pastor da Igreja Nova Vida do Brasil, aqui em Araruama, Rio de Janeiro. E estamos aí fazendo essas dicas de livro de teologia, né? Se inscreva aí no nosso canal aí para você receber as notificações, aí, as novidades, as dicas de livros, nossos devocionais. Ative o sininho aí. Isso, confere, você que já é inscrito, para ver se o YouTube não desinscreveu você. Nós temos também o nosso grupo do WhatsApp, que está crescendo, graças a Deus. Né? Você que deseja fazer parte do grupo do WhatsApp, que a gente troca dicas, tira dúvidas, né? Você pode aí, tá embaixo nas inscrições, se inscrever no nosso Apoia-se. Isso, você que entende que esse canal é relevante, tem abençoado sua vida. A partir de R$5 você pode estar aí abençoando esse canal em nome de Jesus, esse ministério, não deixa de ser, né? Então, quando chegar um valor lá na plataforma, você vai estar concorrendo aí, todo mês, você que está nos apoiando, concorrendo a um livro de teologia, a gente vai sortear entre os apoiadores, perfeito? E a nossa dica, mais uma dica do dia, né? A segunda do dia, é esta obra aqui, né? Os Pais da Igreja, certo? E a segurança eterna dos salvos, certo? Do Rodrigo Lemos, da editora Reflexão, uma introdução ao pensamento patrístico acerca da possibilidade da apostasia, muito interessante. Você que é reformado, seria interessante você ler, né? Às vezes a gente, não, só li só teologia do meu sistema teológico. Não, eu sou arminiano, eu, obviamente, é uma editora de linha arminiana, mas eu leio também livros de reformados, de autores monergistas, eu leio também de teólogos católicos, tem aqui a Suma Teológica ali, ó. Teólogo medieval, Tomás de Aquino, conhecido como Doutor Angélico da Igreja Católica. E o cara escreveu, o cara era um gênio, escreveu ali vários volumes ali sobre teologia. Não tem como você dizer que serve para nada, né? Não tem nada ali que me preste. É claro que tem, se você é estudante de teologia. Se você não for, certamente você não vai encontrar nada de bom. Mas o interessante desse livro aqui é que ele vai falar o que os pais da igreja, bem antes de Agostinho, que é monergista, falou a respeito da possibilidade do crente nascido de Deus, nascido de novo, perder a salvação, que muitos reformados consideram uma heresia, né? Ou, numa linguagem mais técnica, teológica, apostatar da fé, né? Quando eu estou vendo os comentários de MacArthur, que é um calvinista roxo, eu acho engraçado, né? Eu não, a menina não acho engraçado, né? É óbvio que o calvinista não acha, né? Mas eu acho interessante, no mínimo interessante, ele dizer que, principalmente comentando lá em Hebreus, né? Essa questão da apostasia, ele dizendo que que o autor da epístola ele somente está conjecturando, né? Conjecturando se haveria essa possibilidade de um verdadeiro crente, como se fosse uma espécie de ilustração. Claro que não, é óbvio que ele está escrevendo ali para uma igreja que muitos estavam desistindo da fé por conta da perseguição, esse é o contexto da Epístola aos Hebreus, né? E estavam abandonando a Cristo, essa que é a verdade. Então não há nenhuma suposição, conjectura de que um crente verdadeiro nascido de novo poderia apostatar. Não, os crentes verdadeiros apostatam, a história da igreja reflete isso. Essa é a minha crença e a gente observa isso, não precisa, né, tentar tapar o sol com a peneira. Mas veja bem, aqui ó, o prefácio, note o prefácio aqui. Ele vai trazer a introdução, a origem do ensino, uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, sempre salvo, né? Capítulo 12, os pais apostólicos e a segurança eterna dos salvos. Então ele vai abordar de Daquê, Clemente de Roma, segunda Clemente, Inácio de Antioquia, Policarpo, pais da igreja, primeiro e segundo século. Carta de Barnabé, pastor de Hermas. O que esses caras falam sobre
perder a salvação. Aí no capítulo 13 vai abordar os pais gregos e a segurança eterna dos salvos. E vai abordar Justino, Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes, Atanásio, Basílio de Cesareia, João Crisóstomo, Cirilo de Jerusalém, Cirilo de Alexandria. Capítulo 4, os pais latinos e a segurança eterna dos salvos. Vai abordar Tertuliano, Cipriano, Jerônimo e Agostinho. Eu acho engraçado. Certa vez eu vou ler um texto aqui para vocês verem. Vou só contar um fato aqui. Eu estava terminando minha pós-graduação em Ciências da Religião, e o meu mestre, o professor que me dava aula, que é um cara, uma sumidade, pastor, com formação em História, formação em Filosofia, formação em Teologia, mestrado em Ciência da Religião na PUC, um cara, autor, escritor, pastor, teólogo, historiador e filósofo. O cara, meu Deus do céu, eu ficava encantado com as aulas dele. Eu perguntei, professor, o senhor concorda com essa afirmação que eu vou fazer para o senhor? De que nós, evangélicos protestantes, nós temos muita dificuldade? Nós ignoramos descaradamente os pais da igreja. Nós só achamos que teologia só Calvino e Armínio que fizeram. A gente só acha que tem verdadeira teologia de 500 anos para cá. É muita pobreza teológica, cara. E não, de fato, quem estuda realmente a teologia dos pais, né, da reforma para trás, normalmente são os padres. Eles são fera, eles dominam. Né? Todo padre estuda muito a teologia dos pais da igreja. Mais uma vez, o cara que é teólogo vai dizer, não tem nada para me ensinar? Tertuliano não tem nada para me ensinar? Irineu, Clemente, Orígenes, Atanásio, pelo amor de Deus, digamos, uma bagagem vasta, imensa, de cultura, de conhecimento teológico, de desenvolvimento da teologia cristã, e se deter só em Agostinho, porque foi ele que ensinou a teologia que eu mais gostei, que mais me encantou. Só porque o cara ensinou monergismo, eu vou ficar só com Agostinho? Claro que não, gente. Há muita coisa. E não é porque o cara ensinou a apostasia, ensinou uma doutrina que eu não concordo, que eu vou jogar fora água suja com o bebê da bacia. Não é? Não pode. Então vamos lá. Ele olhou um trechinho aqui, ele vai falar sobre a origem do ensino, uma vez salvo, sempre salvo, na página 23. E depois eu vou lá na página 34, ele vai falar sobre o Didaquê, né, que é um dos documentos mais antigos da igreja. O que o Didaquê ensinava. Então, página 23, ele fala o seguinte: conforme prometemos na introdução, começaremos examinando a opinião de alguns estudiosos quanto à gênese do ensino, uma vez salvo, sempre salvo, na história. Antes, porém, de começar este ponto, uma questão prévia precisa ser esclarecida ao iniciarmos o estudo da tradição mais antiga. Por razões de espaço, forneceremos apenas algumas informações dessa época. Os primeiros cristãos estavam lidando com diversas perseguições físicas e intelectuais. Por isso, muitos dos seus escritos eram direcionados contra judeus e pagãos. As discussões até o IV século se concentravam sobre temas como a extensão do cânon, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito, a Igreja e os sacramentos. Assim sendo, a Igreja cristã deste período não se debruçou detidamente sobre o tema da segurança eterna dos santos. Afinal, naqueles dias, os seus desafios eram outros. Não obstante, embora os primeiros pais da Igreja não tenham tratado estritamente a respeito desse assunto, acreditamos que seja possível vislumbrar o ensino da perda da salvação em seus escritos. Depois desses importantes esclarecimentos, voltemos a nossa atenção sobre a origem do ensino, uma vez salvo, sempre salvo. Ao que parece, Agostinho, bispo de Hipona, diferentemente daquilo que foi dito por alguns teólogos, fui lá na nota de rodapé aqui, voltei. Foi o primeiro pai da igreja a formular o conceito da perseverança dos santos. Se não, acompanhe o nosso texto. De acordo com Rusto Gonçalves, historiador, né, da igreja, a doutrina da perseverança dos santos parece ter sido proposta primeiramente por Agostinho, bispo de Hipona. Birkhoff, né, teólogo calvinista, do mesmo modo afirma que quem primeiro ensinou explicitamente essa doutrina foi Agostinho. Além deste, Kisley também concorda que foi Agostinho quem primeiramente elaborou uma doutrina da perseverança
como consequência das suas convicções a respeito da predestinação. Para Cottrell, nenhum dos 5 pontos do calvinismo, incluindo a perseverança dos santos, estava presente na cristandade até Agostinho. Olha só, Agostinho, século V. Até então, nenhum pai da igreja demonstrando monergismo explícito. Daniel Corner dedicou um capítulo do seu livro The Believer's Conditional Security, A Study of Perseverance and the Fall Away, a segurança condicional do crente, um estudo sobre a perseverança e a queda, para demonstrar a origem do ensino, uma vez salvo, sempre salvo. E concluiu que ele começou com Agostinho, no V século. Segundo Henry Knapp, a maioria das pesquisas sobre a perseverança dos santos é unânime em apontar Agostinho como o formulador original da doutrina. Steve Witzke percebe que ele se apoia em muitos teólogos calvinistas para apontar esse fato. Em seu artigo O Inadequado Precedente Histórico para Uma Vez Salvo, Sempre Salvo, recorre ao estudioso católico James Aiken e ao pesquisador David Berkowitz para atestar que a crença na imperdibilidade, entre aspas, da salvação não está, e colocou entre aspas, não está presente antes de João Calvino. Até mesmo o erudito holandês Jacob Arminio, em sua obra Um Exame do Tratado de William Perks a respeito da ordem e do modo da predestinação, diz que a fé verdadeira de salvação pode ser total e finalmente perdida. Eu não ousaria dizer de imediato, por mais que muitos dos patriotas, pais da igreja, patriarcas, pais da igreja, pareçam afirmar isso com frequência. Ou seja, nas obras de Armínio, no volume 3, há momentos em que parece que Armínio fica em dúvida, mas há outros trechos que ele afirma claramente que o cristão perde a salvação, sim. Que eu estou escrevendo um livro sobre isso, sobre calvinismo e predestinação, e já passei nessa parte em que, consultando as obras de Armínio, ele fala aqui isso claramente. John Jefferson Davis também dá a entender que a doutrina da perseverança incondicional dos santos entrou em discussão somente com Agostinho. Na opinião de White, nos séculos pós-apostólicos, os batizados eram conclamados assim: que nenhum de vós seja achado um desertor. E a severidade que prevalecia negava todo e qualquer consolo àqueles que caíam da pureza conferida no batismo. Em seus dizeres, a crença presente na era patrística favorecia a possibilidade de um verdadeiro cristão se afastar do Senhor. No entanto, raciocina este autor, por meio de Agostinho, um novo ponto de vista surgiu. Segundo ele, com Agostinho, entrou um tema novo na discussão, a perseverança dos santos. Convicto da incapacidade total do homem por causa do pecado original, Agostinho fez cada pensamento e emoção estar condicionada a Deus, a operação da graça divina dentro daqueles que tinham sido eleitos para a salvação. Então ele confirma aqui isso, que os vários calvinistas também atestam isso, historiadores da história da igreja, que o monergismo começa de fato a ser explicitado, ser explicado com Agostinho, século V. Então, queridos, note bem, ignorar aí 4 séculos, mais de 4 séculos de ensino de outros teólogos que atestavam a possibilidade do crente perder a salvação, não parece ser intelectualmente honesto. Didaquê. A Didaquê, também chamada de o ensino dos 12 apóstolos, é considerada o mais antigo manual eclesiástico do cristianismo. Segundo Quasten, a Didaquê é o documento mais importante da era apostólica, é a mais antiga fonte de legislação eclesiástica que possuímos. Sua datação pode variar entre os anos 60 e 90 até o início do segundo século, tendo sido escrita possivelmente na Palestina ou na Síria. Manzanares assim esboçou a doutrina dessa literatura clássica do cristianismo. Dividida em 16 capítulos até o 10, a obra tem um conteúdo litúrgico, e desde esse capítulo até o 15 faz referência à disciplina eclesial. O último capítulo é dedicado à segunda vinda de Cristo. Por se tratar de um manual eclesiástico antigo, devemos notar o que ele tem a dizer a respeito da segurança da salvação. Neste documento, olha só, um documento, muitos acreditam que é do primeiro século, mais tarde do segundo século. Neste documento encontramos as seguintes advertências, olha só. Vigiem sobre a vida de vocês. Não deixem que suas lâmpadas se apaguem, nem soltem o cinto dos rins. Ele está falando para crente, não é isso? Nasce de novo ou não? Fiquem preparados, porque vocês não sabem o que hora o nosso Senhor vai chegar. Reúnam-se com frequência para procurar o que convém a vocês. Porque, aí ele colocou aqui em itálico, porque de nada lhes servirá
todo o tempo que vocês viveram a fé, se no último momento vocês não estiverem perfeitos. De fato, nos últimos dias, os falsos profetas e os corruptores se multiplicarão, as ovelhas se transformarão em lobos e o amor se transformará em ódio. Aí ele comenta, vê-se nessas declarações que na concepção didaqueana não basta haver apenas um momento de fé, longe disso. É necessário perseverança até o final, pois do contrário as consequências podem ser trágicas. Aí vai falar sobre Clemente de Roma, um livrinho de 124 páginas, interessantíssimo. Tá aí o autor Rodrigo Calça Lemos, esse jovem aqui, né? Não sei se ele está mais velho hoje. Acho que não, eu tenho ele no Facebook. Ele tá assim mesmo, é um cara novo. É graduado em teologia pelo Seminário Teológico Evangélico do Betel Brasileiro, professor de EBD na Igreja Evangélica Jaboque nas áreas da Bíblia e Teologia Sistemática e casado com a Aline Cristina Lemos. Tá aí mais um livro interessante, né, para que possamos nos aprofundar nesse estudo interessantíssimo. Deus abençoe e até a próxima.